Olá, boa tarde. Estamos em mais um vídeo do meu canal do YouTube e hoje eu quero falar de uma oficina de escrita criativa que eu participei, que assim, ela foi excepcional. Eu estou simplesmente apaixonada pela autora que apresenta essa oficina. Eu conheci o trabalho dela. Foi um projeto do Parque de Ideias da Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro. Foi uma das melhores formas de começar 2026 vivendo essa experiência rica de troca, de aprendizado. E eu vou compartilhar um pouco dela com vocês, falando da minha visão, do que mudou e de como eu me percebi mais como autora. E me percebendo mais como autora, percebi que o movimento da escrita é, como diz a mentora da oficina, Paula de Covatti, escrever é desengarrafar ideias. E isso, assim, me tocou no fundo da alma, de uma forma que não cabe somente em palavras, que é muito mais além disso. Conseguir expressar aquilo que eu estou sentindo e depois transformar aquilo em literatura, transformar aquilo em arte, transformar aquilo em poesia, conto, crônica. Então, escrever é desengarrafar a mente de uma forma que somente está vivendo isso segue. E eu acho assim que todo mundo deveria experimentar algum momento a escrita criativa, mesmo que não tenha vontade de ser escritor, mesmo não tenha a ver com a sua área de trabalho. Com certeza, escrever vai te ajudar a se comunicar melhor e vai te ajudar também a ampliar o seu pensamento e os seus horizontes dentro do seu universo. E essa oficina estava intitulada como Escrever com Amor. E assim, muito amor surgiu nessa oficina, de formas cômicas, de formas trágicas, de paixão momentânea, paixão à primeira vista, e até mesmo o questionamento, o que é o amor. E sobre esse questionamento, eu quero ler um trecho do que eu escrevi para vocês, que na oficina, e compartilhar um pouquinho como essa experiência conseguiu transformar experiências vividas em ficção. Porque eu acho assim que escrever ficção é você autoficcionar a vida, mas você conseguir transformar o que é um sentimento único de uma pessoa em alguma coisa que é universal, que se conecta com mais pessoas. Isso eu acho sensacional. E eu consegui destravar esse meu lado dentro da oficina e perceber que o caminho que eu estava tomando na minha escrita do meu livro não estava sendo o ideal. Mas espera aí, tópico do meu livro eu conto mais pra frente. Agora eu vou ler um pedaço de um texto que eu fiz na oficina, inspirada pela provocação da professora. Então, o que é o amor? É um sentimento vivo que arrepia os pelos dos braços, faz o coração acelerar e as mãos suarem na presença da pessoa amada. Pode durar 1 minuto, meses, 1 ano ou 10 anos, ou ainda, quem sabe, uma vida inteira. É um milagre raro, pois nem sempre os relógios internos estão no mesmo fuso horário. Porém, se em sintonia, é a melhor sensação que pode existir. Isso é pura poesia, puro texto. Assim, é o que eu vejo do amor e eu consegui transformar isso através de uma conversa entre vó e neta, falando do tema. Isso me remete às conversas que eu tinha com as minhas duas avós sobre amor, sobre a vida jovem delas. E a partir disso, eu consegui transformar em um texto ficcional que mostra a troca de sabedoria entre gerações. Outra coisa que também foi abordada na oficina, e eu acho muito interessante, a gente escreve a partir de uma coisa que te acontece, é necessário tempo e distanciamento para transformar o texto em ficção e limpar a sua vida da história. E é isso mesmo, você não pode sair escrevendo achando que a sua história vai ser mais importante do que sentimentos, do que coisas que conversam com o mundo e que as pessoas vão se interessar necessariamente por você, a não ser que você já tenha uma carreira, seja uma Gisele Bündchen, uma Anne Hathaway, por exemplo, pessoas que já têm uma carreira sólida dentro do mercado e as pessoas vão se interessar pelas biografias dessas pessoas. Então essa reflexão já puxa para eu falar do meu livro e do que eu vi que eu estava fazendo errado. E assim, a oficina ela me arrumou um problema e uma solução. Porque assim, eu percebi que o meu livro ele estava indo por um caminho caótico e não tinha sentido no fim das contas. Eram textos soltos, avulsos, e sendo sobre mim e mais nada, não estava ornando com a história que eu queria contar, que é uma história de 1000 mulheres e sentimentos que nós passamos ao longo da vida.
e eu percebi que eu não estava indo no caminho. E eu cometi um erro de principiante que eu não deveria ter cometido, até porque eu sei as técnicas, eu sei a estrutura narrativa. Mas, na minha cabeça, por achar que eu sabia aqui, quando eu estava fazendo livremente os meus textos, eu ia botar em ordem automaticamente. Na minha cabeça estava de um jeito, na prática foi um jeito completamente diferente que eu encontrei a história que eu queria contar. E eu falei, cara, como é que isso pode acontecer? Eu sei a técnica, mas por conta do meu ego, eu peguei e achei que poderia fazer livremente, sem uma estrutura antes. O que me gerou uma frustração, porque eu já gastei um tempo produzindo as primeiras versões, produzindo as segundas versões, e estava fazendo uma terceira versão revisada. E assim, eu estava indo por um caminho perdido. E isso me provou que criatividade não se constrói com caos. E pode parecer até coincidência, eu fui ler um artigo científico da Taya Ostrower, não sei se falei certo, vou deixar escrito aqui para vocês o nome dessa autora, e o artigo eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que me revelou muito sobre o processo criativo, que eu já sabia, mas que eu estava ignorando por achar que eu não precisava, por conta que eu já dominava a escrita. Se você não pensa para onde você vai, qualquer caminho serve. Então eu estava pegando caminhos variados, caminhos desconexos e tentando construir um livro. E aí essa oficina me deu problema, que fez eu perceber que o livro não estava indo por nenhum caminho, mas também me deu a solução, porque eu consegui destravar a minha escrita através da autoficcionalização, através de pensar o amor de diversas formas, de pensar o amor com sentimentos universais, pensar o amor com experiências que vão além do meu ego, tirar o foco de mim. Eu acho que eu também tive dificuldade com esses textos, porque eu não deixei eles parados tempo suficiente para que eu pudesse cantar e transformar isso em literatura. Então, esse livro vai demorar um pouco mais a sair, pelo menos eu descobri um erro fatal para você destruir a sua história, seja ela em conto, seja ela em narrativa. É você não ter organização. E a criatividade, ela se faz através da organização. Ela ordena o nosso mundo externo de uma forma que a gente consiga se exprimir através dele e transformar o nosso sentimento em algo universal, em algo rico que possa servir à literatura. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma citação da Feiga Ostrower. O criar só pode ser visto num sentido global, como agir integrado em um viver humano. De fato, criar e viver se interligam. Ou seja, todo autor é meio autoficcionalista. Todo autor escreve sobre suas experiências, que não tem escrita a partir do nada, escrita a partir do caos, escrita a partir de invenção. Ele pode retirar essas experiências das próprias vidas, de vidas de amigos, de conversas aleatórias que ele ouviu na rua e de qualquer outro material, como até mesmo da própria literatura. Pegar inspirações em outros personagens e outras histórias e criar a partir disso. Se você for ver uma das histórias mais famosas e relevantes até hoje, que é Star Wars, ela foi inspirada em ser um faroeste no espaço e deu muito certo. Então, qualquer coisa pode ser inspiração. E a gente não tem que limitar a nossa história achando que não vai dar certo. Mas a gente tem que saber onde a gente está botando nosso pé para não entrar num poço de areia movediça. E eu recomendo muito que antes de você escrever uma narrativa, você conheça sobre a estrutura de um livro, para não sair escrevendo a esmo, sem saber onde ele vai começar, onde ele vai terminar. Eu acho importante você ter pelo menos as suas ideias, ter o início e o fim. O meio você vai preenchendo, mas você tem que saber onde o seu protagonista começa, qual é o ponto de virada que vai mudar a vida dele e qual é o ponto de chegada que você quer que ele se encontre no final, na história. Sempre tem um conflito crescente que vai chegar até o clímax e também ter uma transformação verdadeira naquele personagem que estava no mundo comum e foi levado para uma aventura extraordinária que vai mudar a percepção dele sobre algum aspecto da vida. Isso faz parte da literatura. Se você quiser, eu faço um vídeo com mais detalhes, falando de toda a estrutura, podendo ser da jornada do herói ou de outro tipo de construção de história que vocês queiram, aqui para o canal. Coloque aqui embaixo que você quer saber mais sobre estrutura narrativa, que eu farei vídeos contando sobre diversos tipos, como Jornada do Herói, como Snowflake e outros. Combinado? E se você está comigo até agora, é porque esse vídeo fez sentido para você. E você é um escritor que quer melhorar a sua escrita. Então não deixe de me seguir. E caso tenha outras dúvidas, não só sobre método de escrita, mas sobre escrita criativa, também pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler e trazer conteúdos para vocês nesse sentido.